tudo bom com vocês? Hoje vai ter um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal, tá? É um vídeo que eu também já quero fazer há muito tempo. Há uns 3 anos atrás eu pedi e-mails para vocês me mandarem com histórias de vocês. E eu quero que vocês me mandem, né, se vocês gostarem desse vídeo, me mandem histórias de vocês. Pode ser história de algum conhecido também, tipo assim, tinha na minha rua antigamente um homem que era fazer isso, aquilo errado, ou uma mulher assim assado, ou então uma lenda que tinha no meu bairro. A gente vai fazer alguns vídeos contando algumas histórias de vocês, tá bom? E esse é o primeiro vídeo. Essa é uma das histórias, porque há uns 3 anos atrás eu queria começar a fazer esse tipo de vídeo e eu pedi lá no Instagram. E algumas pessoas me mandaram as histórias e essa foi uma das que mais me chamou a atenção. Gente, é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu gravei esse vídeo há uns 10 dias atrás, contando essa mesma história. E eu mandei um e-mail pra dona dessa história perguntando se tinha, o que tinha acontecido depois, algum desfecho. E ela me respondeu nesse prazo de dia, né? Eu não postei porque eu gravei. E aí eu fiquei meio com receio, falei, gente, será que eu posto? Será que eu não posto? Aí eu acabei deixando assim, esperando nesse meio tempo ela responder. Eu falei, vou postar. E aí eu falei com ela, vou postar, ela falou que não tem problema, né? Só não falar o nome dela. Então eu vou postar pra vocês aqui essa história que é incrível. E só vocês vendo, pra vocês entenderem o que aconteceu na vida dessa mulher. Eu fiz um resumo da história dela aqui, coloquei no caderno, então se vocês verem eu dando umas olhadinhas, é pra eu poder relembrar, tá? Pra contar tudinho, detalhe por detalhe pra vocês. Então vamos lá. Eu chamei a nossa personagem de Miriam, foi o nome que eu inventei, e eu chamei o marido dela de Júlio. Então é um casal, a Miriam e o Júlio. A Miriam tem 46 anos e ela já é casada desde os 20, ou seja, eles têm 26 anos de casados. E desse casamento eles têm 3 filhos de 25, 22 e 20 anos, que já moram todos fora de casa. Então na casa só tinham ela e o marido. A Miriam já trabalha de bancária há vários anos e o Júlio trabalha em uma concessionária. E ela também disse que ela tentou conversar com ele algumas vezes sobre o que estaria acontecendo, porque ele não procurava mais ela, não era mais romântico. E aí nessas conversas ele dizia que não era nada não, que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. Mas aí aconteceu uma coisa que a Miriam não estava esperando. Certa noite estavam ela e o marido já no quarto, na cama, já para dormir, e o telefone dele começou a tocar. Então o telefone dele tocou uma vez. Ele não desligou, mas também não atendeu. E aí parou de chamar. Logo em seguida tocou. E aí ela falou pra ele, você não vai atender não? Aí ele falou assim, não, deve ser engano. Aí, como ela falou que isso não era de costume de acontecer, ela insistiu, mas como é que você sabe que é engano se você nem atendeu? E aí a Miriam pegou o celular dele, né? Porque ela já estava desconfiada por causa da relação ter esfriado. E aí na frente dele mesmo, o telefone tocou mais uma vez, já tinha tocado várias vezes, ela pegou e atendeu, falou, vou atender. Aí ele falou, atende aí. Aí ela atendeu. E pra surpresa dela, que ela já tava, né, mulher, né, imaginou um monte de coisa na cabeça, falou, deve ser mulher. Atendeu, era a voz de um homem. Ele falou assim, esse telefone é do Júlio? Ela falou, é sim, eu sou a esposa dele. Aí ele falou assim, não, porque seu marido tá trocando mensagem com a minha esposa. Aí ela falou assim pro marido, tem um homem aqui falando que você tá trocando mensagem com a esposa dele. Ele falou, desliga que isso é golpe. Aí ela desligou na hora, porém, com o espírito de detetive que toda mulher tem, ela pegou e anotou o telefone do cara. E aí passou a noite, chegou no outro dia, o marido dela foi trabalhar e ela ligou pro cara, entrou em contato com o cara, ela perguntou o que era, que foi aquela ligação. Ó, que perigo. Entrou em contato com o estranho, né, mas a curiosidade fala mais alto nessa hora. E aí esse cara disse que pegou várias mensagens do marido dela com a esposa dele. E aí ela quis saber mais, ele falou assim, a gente pode se encontrar pra conversar, eu te explico melhor. Olha que perigo, gente, a mulher, ela marcou pra conversar com um estranho. Pelo menos a Miriam foi inteligente de marcar no local público, mas mesmo assim é muito perigoso. E ela marcou com esse cara quase na mesma hora e já foi encontrar com ele lá na rua. Ela chegou, ela falou aqui que era um homem todo tatuado, com estilo bem assim de maloca, né, sem querer ser, né, preconceituosa de nenhum tipo, mas ela mesma falou, um estilo bem maloca assim, não foi essa palavra que ela usou, a palavra até pior, mas tá bom. E ela foi encontrar com ele, Miriam, por favor, Miriam e todas as pessoas que estão assistindo,
Cuidado, gente, realmente existe, né, casos de traição e tudo mais, mas existe muito golpe, coisa de sequestro, coisa de assalto. Então não vai marcar com qualquer estranho que te falou qualquer coisa. Nesse momento, de repente, é mais fácil você chegar pro seu marido e conversar e perguntar. Sei lá, eu acho muito perigoso, mas ela foi. Vamos saber o que aconteceu aqui. Então ela foi lá, conversou com esse homem. E esse homem disse que pegou várias mensagens de vários dias diferentes do marido dela, trocando mensagem com a esposa dele. E aí ela quis saber que tipo de mensagem, quem era a esposa dele, da onde que era. E aí ela ficou sabendo que a esposa desse cara era colega de trabalho do marido dela. E as mensagens não falavam nada demais, mas era assim, muito carinhosas, mas era assim, era basicamente bom dia, boa tarde, boa noite, alguma coisa assim. Bom dia, minha princesa, como você tá? Minha querida. Eram muito carinhosas as mensagens. E aí a Miriam, ela já achou que tinha alguma coisa a mais. Primeiro, porque o marido dela esfriou com ela no relacionamento, não estava sendo romântico com ela, não estava sendo carinhoso com ela, mas aparentemente com essa outra moça ele estava sendo carinhoso até demais. Gente, agora eu vou dar esse conselho para vocês. Tem que ter limite, gente. Se ela era sua colega de trabalho, por que ficar assim, minha princesa, minha querida? Trata com respeito, bom dia, tudo bom? Sei lá, eu acho que passou um pouco. Acho que o marido dela foi meio errado de Primeiro, tem todo mundo errado nessa história, Miriam. Não faça mais isso. Na época, né, eu até respondi ela, deu conselho a ela por e-mail. Né, imagina esperar 3 anos para receber uma resposta. Mas assim, não encontrem pessoas estranhas, não acreditem no primeiro que falar alguma coisa pra vocês. Segundamente, cuidado no relacionamento com colegas. Colega é colega, se você tem um relacionamento, você tem que respeitar. Você não pode estar tratando qualquer um de qualquer jeito, com muito carinho, com muita intimidade. Você tem que tratar com respeito e ter um certo distanciamento, né? Não, achei demais. Negócio de minha princesa, que passou totalmente. O que a Miriam fez? Sossegou, falou, não, tá errado, tudo bem, vou conversar com meu marido. A Miriam não fez isso. Aí que a Miriam tomou a atitude que até hoje, que eu fico pensando, até onde que essa mulher vai? Que ela pegou o telefone da esposa desse cara com ele, entrou em contato com ela e marcou pra conversar. Isso aí. No outro dia, né, que nesse dia a Miriam foi trabalhar, no outro dia ela conseguiu marcar pra conversar com essa colega de trabalho do marido dela. Isso tudo sem contar com o marido dela, tá? Então ela foi conversar com a colega de trabalho do marido. Chegando lá, era uma moça bem mais jovem do que eles, né, porque a Miriam tinha 46 anos e o marido dela tinha 48. Já essa moça, ela não perguntou, mas devia ter por volta dos 20 e poucos anos. E aí ela perguntou, contou tudo o que aconteceu sobre o esposo dela, não sei o que, sobre tudo. E a moça falou, não, a gente é só amigos, a gente se trata com carinho assim mesmo. O Júlio sempre me tratou com muito respeito, ele me ajuda aqui na loja, não sei o que. Falou um monte de coisa e disse que não tinha nada demais, que não tinha nada errado. A Miriam decidiu acreditar, deixou isso pra lá. Só que aquilo foi passando o tempo, aquilo não saía da cabeça dela. Ela acreditou sim que eles não tinham nada além disso, porém isso não saiu da cabeça dele. Por que ele trata essa moça com tanto carinho e a mim ele não tá tratando? E aí vem também, de novo, o erro que de repente você cometeu desde o começo, que foi não conversar com seu marido, que ele não tem como adivinhar as coisas, né? Embora que eu respeito, ninguém precisava ter que conversar com ele, porque ele já deveria saber. Mas não custava, né? E aí que a Miriam tomou uma das piores decisões da vida dela. Como ela não conseguiu tirar aquilo da cabeça, ela sempre ficou com essa sensação de tá sendo menosprezada porque ele estava preferindo a outra, porque estava tratando outra bem e ela não. E aí que ela decidiu começar a dar abertura a um cara que sempre deu em cima dela no trabalho. Então ela trabalhava no banco. No banco sempre tinha um cara que ficava de conversinha, nunca chegou a falar nada abertamente, que queria falar com ela nem nada. Mas ficava assim de muita brincadeirinha, elogios, essas coisas, e ela meio que cortava, mudava de assunto, não dava confiança.
Só que aí, conforme isso aconteceu, ela começou a dar abertura, começou a um risinho aqui, dar confiança lá, e dar um pouco de abertura pra esse cara. E esse cara do trabalho dela também era casado, tá? E é isso aí. E a Miriam, depois de alguns dias de conversa enfiada, resolveu aceitar a carona dele pra ir pra casa. Olha que lindo, olha que legal. O cara tá dando em cima de você, tá te elogiando, tá na cara que ele quer alguma coisa a mais que você. E você vai e pega a carona com ele. Miriam, mulher, tu tá louca? E aí a Miriam foi e pegou carona com ele. E ela disse que depois de alguns dias de carona, eles ficaram dentro do carro, né? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Ninguém imaginou isso ia acontecer. Gente, a gente não pode dar... Tem coisa que a gente não pode dar abertura, como se a gente ficasse fingindo que não sabe até onde vai dar. Existem casos e casos, claro. Eu não tô falando que todo mundo que pega carona, que todo mundo vai acontecer alguma coisa. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que nesse caso, era quase que óbvio. O cara já dava em cima dela. E aí ela vai começa a ir de carona todo dia com o cara. A gente às vezes tem que ser maduro e falar: eu vou parar de fingir que eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu vejo alguns vídeos na internet que a gente não deve dar oportunidade pro pecado, ficar pensando assim: não, eu vou só um pouquinho pra ver até onde vai. Não, eu vou só dar um pouquinho de confiança pra ver, só pra ver até onde vai. Não pode. Tem coisa que a gente tem que fugir. E aí ela falou que aconteceu tudo lá dentro do carro mesmo. Nesse dia que eles ficaram, rolou de tudo dentro do carro. Você já pode até imaginar o que rolou de tudo dentro do carro. E a Miriam traiu o marido dela. E depois que tudo aconteceu, né, ela foi pra casa, ele sempre deixava ela uns metros da casa dela. E ela se arrependeu. Ela se arrependeu de ter acontecido aquilo tudo, porque ela não tinha, embora tinha desconfiança, ela não podia dizer: ah, meu marido me traiu. Ela não podia dizer isso. Então ela ficou assim: poxa, eu acho que eu errei, eu acho que eu exagerei. E aí ela se arrependeu. Porém, continuou acontecendo. Ela falou que nas próximas semanas isso continuou acontecendo todos os dias de segunda a sexta. E que ela falou que eles só ficavam na hora da saída, que eles nunca trocavam mensagens, né? Até porque ele era casado também, ela também. Então eles sempre ficavam na hora da saída do trabalho, nessas caronas. E aí foram ficando, passaram algumas semanas, então eles ficavam segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Passava o final de semana, ficava o final de segunda. E ela disse que eles ficaram na sexta-feira. Quando chegou na segunda, eles conversavam normal no trabalho, tá? Pra não levantar suspeitas, conversavam normal, continuavam com a rotina igualzinha. Só que eles ficaram numa sexta, chegou na segunda, ele chegou não olhou nem na cara dela. Pelo menos um bom dia, ele dava normal, era simpático com todo mundo, dava um bom dia pra todo mundo. Ele deu bom dia pra todo mundo, não olhou nem na cara dela. E aí ela deixou, né? Sei lá, às vezes não viu, não sei. Só sei que ele continuou ignorando ela durante o dia todo. Chegou na hora da saída, eles faziam assim: ele saía primeiro, ia pro carro dele, esperava, depois ela saía e ia lá. Ela saiu como de costume, né? Às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa, ele não falou com ela. Foi pro estacionamento, cadê? Já tinha ido embora. E aí ela, ué, ele não me esperou, o que aconteceu? E aí ela disse que mesmo achando estranho, foi. Na terça aconteceu a mesma coisa, ignorou ela o dia inteiro. E como eles não trocavam mensagens, era difícil ela tirar satisfação, porque como é que ela ia falar ali no meio de todo mundo? E como eles não trocavam mensagens, não tinha como ela falar isso pra ele. E aí ela falou que assim se passou a semana inteira. Mas quando chegou na sexta-feira, ela resolveu confrontar ele porque ela não aguentava mais não saber o que era que tinha acontecido. Então ela deu um jeito, saiu um pouco mais cedo e foi pro estacionamento primeiro. Quando ele chegou no carro dele, ela já estava lá perto. E aí ela falou: o que aconteceu? Aí eles entraram no carro e conversaram. Porque ela falou que já tinha passado muita coisa na cabeça dela, até mesmo que a esposa dele, de repente, tivesse descoberto. Essa história é cheia de reviravolta, gente. Ele disse que o marido dela entrou em contato com ele. Que o marido dela falou com ele, eu não sei como, ela não disse se foi por telefone, se foi pessoalmente, essa parte ela não falou. Mas ela disse que o marido dela falou que tinha seguido ela na saída do trabalho e já sabia o que estava acontecendo. Então o marido dela chegou pro cara e falou: eu já sei o que está acontecendo entre você e minha esposa.
E aí ela falou, e aí, o que que ele fez? O que ele falou? Ela falou assim, não, ele só, o marido dela só falou isso, e largou no ar, e só foi isso. Então o marido dela só queria mostrar pro cara que ele sabia. Aí já começa a me preocupar, porque pessoas frias me preocupam, porque as pessoas que ficam nervosas falam, explodem, ou então que não falam, mas que chora, que sofre, eu acho mais natural do que pessoas que passam coisas assim e ficam como se nada tivesse acontecido. Isso me assusta. Aí ela falou que ficou muito gelada, com medo de ir pra casa, porque apesar do marido dela ser um cara muito pacífico, ela temia o que podia acontecer, né? Mas assim, na minha opinião, já tinha se passado uma semana, desde que ele sabia, pelo menos, né? Porque ele deve ter ficado sabendo muito antes, e até ele chegar a falar com o cara, então ele já sabia há muitos dias. Então se tivesse que acontecer alguma coisa, já tinha acontecido. E aí eu achei meio estranho. Tá, ela foi pra casa. E eu lendo o e-mail, na primeira vez que eu li esse e-mail, mulher não vai pra casa, não. Mulher não vai pra casa, vai acontecer uma desgraça. Aí ela foi pra casa, foi pra casa, apesar do medo, ela foi pra casa. E ela também ficou com medo de perder o relacionamento. Porque ela disse que apesar de ter acontecido tudo isso, a relação ter esfriado, ela tá se relacionando com outra pessoa, ela ainda amava muito o marido. Tá aí uma coisa que eu nunca vou entender. A pessoa dizer que ama e ser capaz de fazer isso que você tava fazendo, Miriam. Sem te julgar, nós estamos aqui pra te ajudar. Todas as histórias que eu contar que vão ser assim, a gente vai dar conselhos pra pessoa, mas conselhos construtivos, que não seja só pra falar mal da pessoa. E eu quero que também aqui seja um ambiente seguro, onde vocês possam se abrir e falar o que quiser. As pessoas vão estar dando conselhos, orando por vocês, tá? Mas eu não sou ninguém pra julgar, mas eu não consigo entender essa relação onde a pessoa diz que ama e consegue fazer isso, entendeu? Mas vamos lá. Então ela chegou em casa, normal. Eu acho que se ela chegasse sem demonstrar, ia ser mais um dia normal, porque ela já tava passando vários dias depois dele saber disso. Mas ela disse que chegou em casa, chegava até pálida, de branca, e não conseguia nem falar uma frase inteira de tão nervosa. E ela disse que parece que o marido dela percebeu isso. E falou, Miriam, se arruma que a gente vai sair. Aí pronto, aí que ela disse que tremeu na base mesmo. Então ela foi lá, se arrumou e entrou no carro com o marido dela. E aí foi indo, né, os dois em silêncio. Ela disse que nessa hora pensou até que ele tava levando ela pra acabar com ela. Ela fala assim, Miriam é corajosa, hein? Porque ela mesmo fazendo isso tudo, ela vai. Ela vai com medo, mas ela vai. Mas é perigoso, sério, é perigoso. E ela disse que eles chegaram num restaurante chique. Aí nessa hora eu já pensei assim, eu acho que é mentira do homem do banco. Eu acho que seu marido não descobriu nada. Esse homem do banco não quer mais se relacionar com você, porque seu marido tá normal, tá te tratando bem, não tá te falando nada, agora tá te levando pra restaurante chique. E aí disse que eles sentaram, comeram. Lá pro meio da noite, que ela já não aguentava mais, o fingir que tava tudo bem. Aí ela falou assim, qual o nome que eu inventei pra ele? Júlio, né? Júlio, a gente tem que conversar. E aí o Júlio nessa hora falou assim, Miriam, eu sei o que tá acontecendo, eu sei o que você quer me dizer, mas o que eu quero te falar é que eu te amo muito. Aí essa hora que eu chorei, essa hora que meu olho encheu de água. E aí ele falou assim, deixa eu achar aqui. Ele disse que eu te amo muito, eu sei do seu caso, mas eu não me importo. Ali ele falou que ela podia fazer o que ela quisesse quando ele não estivesse perto, desde que ela não largasse ele e que não deixasse de amar ele. Não, essa hora meu olho encheu de água, porque eu falei assim, nossa, que situação. O que eu vi? Eu já ouvi falar de homens que gostam que as mulheres traiam eles. Vocês já ouviram falar disso? Tem uns casos, eu já vi na internet, de homens que sentem prazer de saber que a mulher tem outro. Mas eu acho que não é o caso dele, porque, primeiro, ele já tem 26 anos de casado. Se ele fosse desse tipo, ele já tinha demonstrado isso antes. Segundo,
Ele não quis saber. Ela, na hora que ele falou isso, ela tentou se explicar. Não, eu quero me explicar. E ele falou, não, por favor, não vamos falar sobre isso. Ele não quis falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Você faz, só quero ver você feliz, só quero que você não me largue e saiba que... E não me deixe de me amar. Então, tipo assim, isso me parece muito uma dependência emocional gravíssima. E aí, assim, a gente vê com esse caso que nem sempre a dependência emocional é culpa do outro. Se você tem dependência, nem sempre é culpa do outro, de repente é uma coisa sua. Mas eu fiquei tão triste, falei assim, nossa, né, um homem que você tá junto 26 anos, que você não falou aqui, mas também como você não falou mal dele, eu acredito que seja uma pessoa boa, que sempre te respeitou. Relacionamentos esfriam, 26 anos, imagina, acontece. E aí, pela mínima desconfiança, você acabou cedendo a uma situação que estava acontecendo no seu serviço. E esse homem te ama tanto que ele, mesmo assim, não quer te largar, mesmo assim, tá te respeitando. Nossa, eu fiquei triste por ele, fiquei triste. Eu imaginei que ela também tinha ficado mais arrependida ainda do que fez e triste. E sim, ela disse que não soube na hora nem o que pensar. E que foi isso, foi essa, né? Foi essa história que ela contou, foi essa. E aí deixou um monte de incógnita na minha cabeça, né? Na época eu dei um conselho pra ela, que eu falei pra ela dar mais valor pra esse homem, porque é um homem que tá com ela há um tempão, juntos, criaram 3 filhos juntos. E assim, ela largar tudo isso por um homem casado também, porque você ficar com um homem casado, um homem que não valoriza a própria esposa, vai valorizar você em quê? E eu dei um conselho, não falei desse jeito, mas eu falei com carinho com ela. E aí, esses últimos dias, né, que eu tava vendo essa história, escrevendo, que eu escrevi o resumo todo da história, e aí eu mandei e-mail pra ela, perguntar, e aí, tá tudo bem? Queria saber se aconteceu alguma coisa, se tá tudo bem. E aí ela me deu a atualização do caso. Ela me disse que depois disso tudo que aconteceu, ela ainda saiu com o cara por mais algum tempo, até descobrir que ele também tinha um caso com outra colega de trabalho. Poxa, Miriam, você vacilou. Se depois disso tudo, de saber, de ter mais uma prova que seu marido te ama, você ainda continuou saindo com o cara, e mesmo assim só parou de sair com ele porque descobriu que ele estava saindo com outra. Não, eu acho que o erro de amante é achar que o marido é fiel só a ela como amante. Um homem que trai trai todo mundo. Se ele trai a esposa dele, por que ele vai ter fidelidade com você? Se ele não tem fidelidade nem com a esposa dele. Então, gente, sinceramente, Miriam, de verdade, você me deixa, você me decepciona. E aí ela disse que ela decidiu, né? Isso aconteceu anos atrás, né? Quando ela me mandou o e-mail, né? Que ela ficou com o cara mais um tempo, depois descobriu que ele tinha mais outras amantes e parou. Mas ela disse que hoje em dia ela nunca mais fez aquilo, que ela decidiu dar valor ao marido. Então ela nunca mais fez aquilo, né? Que sirva de lição, mas eu acho que você brincou um pouquinho com o sentimento do seu marido, até depois dele descobrir, você continuou. Provavelmente, se ele descobriu uma vez, ele deve ter descoberto que você estava continuando. Então eu nem sei imaginar o quanto que ele sofreu. Tem pessoas que são mais quietas mesmo, né, que sofrem tudo caladas, acho que é até pior. E que bom que você decidiu dar valor pra ele, isso mesmo. Se acontecer de novo, de acontecer uma desconfiança, conversa, tá? Isso serve pra todo mundo, conversa, tá? E é isso. E cuidado, gente, com amizades, em qualquer lugar. Não dá abertura, não. Não dá abertura como se você não soubesse onde vai chegar, porque sempre chega no mesmo lugar. E é isso, Miriam, obrigada pela sua história, tá? Eu tô esperando a história de vocês lá no meu e-mail. Pode ser história sobre qualquer coisa, tá? Da sua família, ou de alguém que você conhece, ou algum caso que aconteceu na sua rua, ou na sua infância. Então manda lá. Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo. Eu quero que vocês mandem por e-mail, porque e-mail dá pra escrever bastante lá, eu acho bem mais rápido. Pode escrever tudo detalhadamente, quanto maior a história, melhor, tá? E se quiser que eu não fale o nome, pode deixar que eu escondo os nomes tudinho e conto aqui no canal.
E aí, o que vocês acharam da história da Miriam? Qual conselho vocês querem deixar pra ela? Vocês já passaram uma coisa parecida? Deixa aí pra mim, tá? E é isso, concluindo, eu não acho que ele fez isso porque ele gosta de ser corno, não. Eu acho que é por causa da dependência emocional, com certeza ele... Né, eu posso estar errada, mas eu acho que ele é o tipo de pessoa, assim, que... Não importa o que aconteça, ele só não quer te perder. Aí isso deixa a história mais triste ainda, sabe? Então é isso, um beijo e até a próxima. Deixa o like aí!